Depois do meu divórcio, achei que finalmente tinha reconstruído minha vida ao lado de um homem que sempre esteve presente para mim e para minha filha. Eu realmente acreditava que ele era um ótimo padrasto pela forma como cuidava dela e sempre estava disposto a ajudar. Mas tudo começou a dar errado quando ele passou a jogar fora os presentes que o pai dela enviava, dizendo que aqueles brinquedos desencadeavam suas crises sensoriais. Não achei que isso fosse um grande problema, porque acreditava que estava protegendo a saúde mental dele. Então escolhi ficar ao lado do meu marido, mesmo quando todos diziam que eu estava errada. Só que tudo piorou quando meu ex quis nos processar por causa dos brinquedos. Agora meu casamento acabou e sinto que talvez eu também tenha destruído a confiança da minha própria filha. Eu, mulher de 35 anos, me divorciei do meu ex-marido de 36 anos, há cerca de 3 anos. Temos uma filha de 6 anos e desde então, dividimos a guarda igualmente. Às vezes, isso muda por causa do trabalho dele. Ele viaja muito, e isso foi uma das principais razões para o fim do nosso casamento. Sinceramente, a distância, a frieza e o fato de ele estar sempre viajando fizeram com que no fim, eu me sentisse mais uma mãe solteira do que uma esposa. Há pouco mais de um ano, comecei a namorar meu atual marido, Vitor, de 34 anos. No começo, nosso relacionamento era à distância. Ele trabalha com TI em home office, e nos conhecemos por meio de amigos em comum durante uma viagem que fiz. As coisas aconteceram rápido, mas pareciam certas. Ele era estável, emocionalmente disponível e, acima de tudo, presente. Conversávamos todas as noites. Ele perguntava sobre minha filha, sobre o meu dia, fazia todas aquelas coisas que meu ex não fazia havia anos. Depois de cerca de 7 meses, decidimos que Vitor se mudaria para morar comigo. Foi aí que a relação com meu ex começou a ficar tensa. Ele não queria conhecer Vitor e mal trocava 2 palavras com ele, até mesmo nos momentos de buscar ou deixar nossa filha. Eu tentei introduzir Vitor na vida dela aos poucos. Ele sempre foi respeitoso e nunca tentou ultrapassar limites. Mas meu ex claramente odiava a ideia de outro homem conviver com a filha dele, mesmo passando literalmente metade do ano viajando a trabalho. No começo deste ano, meu ex precisou viajar novamente para o exterior por causa do trabalho. A viagem, que inicialmente seria de 2 meses, acabou durando 8 meses e meio. Ele fazia chamadas de vídeo com nossa filha 1 ou 2 vezes por semana, às vezes menos quando estava muito ocupado. Enquanto isso, eu cuidava de tudo: escola, consultas médicas, absolutamente tudo. Vitor ajudava, não como substituto do pai, mas preparando o almoço dela, levando-a à escola quando eu precisava trabalhar cedo e contando histórias antes de dormir. Minha filha realmente gosta dele. Mas obviamente sente muita falta do pai, especialmente quando ele desaparece por meses. Durante essa viagem, meu ex começou a enviar brinquedos. Muitos brinquedos. A cada poucas semanas chegava uma nova encomenda: bonecas, quebra-cabeças, kits de pintura, todos endereçados para ela e assinados pelo papai. Só que havia um problema. Muitos eram exagerados e alguns eram simplesmente estranhos. Ele enviou um papagaio de brinquedo que não parava de falar, um hamster falso que se movia como se fosse de verdade e fez Vitor levar um susto ao encontrá-lo no corredor, além de um kit de slime com um cheiro tão forte que me deu dor de cabeça. Vitor tem problemas reais relacionados à ansiedade e à sensibilidade sensorial. Alguns desses brinquedos realmente desencadearam crises nele. Não vou entrar em detalhes sobre os diagnósticos dele, mas é algo sério. Ele faz terapia, toma medicação e segue o tratamento corretamente. Certos sons, texturas e até alguns cheiros específicos de brinquedos podem sobrecarregá-lo a ponto de provocar ataques de pânico. Sim, conversamos sobre isso com minha filha de uma forma apropriada para a idade dela. Vitor começou a guardar as encomendas antes que minha filha as visse. Algumas ele simplesmente jogou fora. No começo isso me deixou desconfortável. Mas quanto mais eu via o quanto aquilo o afetava, mais eu entendia. Eu disse que ele deveria ter falado comigo em vez de resolver tudo sozinho. Ainda assim, eu não iria destruir a paz da minha casa por causa de alguns brinquedos, principalmente brinquedos que minha filha nunca chegou a ver. Ela não perguntava por eles, não chorava nem ficava esperando encomendas na porta. Na metade das vezes, ela até esquecia que eles estavam para chegar. Na semana passada, meu ex voltou para a cidade e quis conversar sobre algumas preocupações. Achei que seria uma conversa comum depois de uma viagem longa, como estavam as coisas na escola, se havia alguma mudança importante e assim por diante. Em vez disso, ele chegou atacando. Perguntou por que nossa filha não tinha recebido os brinquedos que ele enviou e onde eles estavam. Fiquei surpresa, então contei a verdade: alguns daqueles brinquedos desencadeavam crises em Vitor, e ele decidiu descartá-los. Foi aí que meu ex perdeu completamente o controle. Começou a exigir recibos, exigir que Vitor o reembolsasse, disse que aquilo era alienação parental e ameaçou nos levar à justiça. Entrou imediatamente no modo advogado, como se estivéssemos negociando uma fusão empresarial hostil em vez de criar uma filha juntos. Chegou até a dizer que Vitor representava um perigo para nossa filha, tudo porque não gostou do fato de outra pessoa ter tomado uma decisão durante a ausência dele. No começo, expliquei calmamente que Vitor tem problemas médicos reais, que nem sempre consegue controlar determinadas reações e que eu estava tentando manter a paz dentro da minha casa. Também lembrei que ele escolheu passar 8 meses fora e que fui eu quem esteve presente o tempo todo lidando com a parte difícil da criação da nossa filha. Mas na cabeça dele, nada disso importa porque ele mandou alguns pacotes da Amazon e fazia uma ligação às terças-feiras. Depois disso, ele passou por mim para confrontar Vitor diretamente.
Tentei impedir, mas os dois acabaram discutindo aos gritos no corredor enquanto nossa filha estava no outro cômodo. Meu ex acusou Vitor de sabotar o relacionamento dele com a filha, disse que faria Vitor pagar até o último centavo e continuou ameaçando entrar na justiça. Eu disse que ele estava passando dos limites e pedi que fosse embora. Ele se recusou. Então liguei para a mãe e para a irmã dele, porque sei que elas conseguem fazê-lo ouvir a razão quando entra nesses acessos de superioridade moral. Expliquei tudo, como Vitor estava sofrendo, como toda essa situação afetava nossa casa e como aqueles brinquedos tinham se transformado em um símbolo estranho da necessidade de controle do meu ex. As duas concordaram que ele precisava deixar isso para lá. Disseram que envolver Vitor em uma disputa judicial por brinquedos que nem sequer haviam sido abertos era ridículo. Achei que as coisas finalmente se acalmariam. Mas aconteceu exatamente o contrário. No dia seguinte, meu ex me ligou novamente dizendo que já havia conversado com um advogado. Queria uma lista detalhada de cada brinquedo que foi jogado fora, não apenas para ser reembolsado. Ele queria documentação. Depois começou a falar em pedir uma revisão da guarda, dizendo que minha casa era instável e que Vitor não era apto para conviver com crianças. Eu respondi diretamente que não iria punir meu marido por algo que aconteceu enquanto meu ex estava no exterior e praticamente ausente da vida da filha. Ele insistia que tinha o direito de enviar presentes para ela e que ninguém na minha casa tinha autoridade para interferir. O problema é que ele age como se ser pai existisse apenas no papel, como se pudesse enviar um pacote, fazer uma chamada de vídeo por semana e ainda assim continuar sendo a principal influência na vida de uma criança com quem não convive de forma consistente. Sim, eu escolhi me casar com alguém que enfrenta problemas de saúde mental. O diagnóstico de Vitor é verdadeiro. Ele foi completamente transparente antes mesmo de nos mudarmos juntos. Está em tratamento, leva isso a sério e funciona normalmente no dia a dia. Mas ele tem gatilhos, e alguns daqueles brinquedos provocavam exatamente isso. Eles não eram apropriados para a nossa casa. Isso não é crime, é a realidade. O que me irrita é que meu ex nem sequer tenta entender isso. Para ele, tudo é preto no branco. Os presentes são dele, a filha é dele, então as regras são dele. Mas nossa filha vive em um ambiente compartilhado. Se um brinquedo provoca ataques de pânico em um membro da casa, vou priorizar a estabilidade da família em vez de um presente que ela nunca chegou a ver. E para deixar claro, não eram objetos de valor sentimental. Não era um bichinho de pelúcia que ela tivesse desde bebê. Eram apenas brinquedos novos. Ela só ficou sabendo que alguma coisa havia acontecido porque o próprio pai contou a ela. Agora ela está confusa. Não devastada. Apenas confusa. Foi ele quem colocou na cabeça dela a ideia de que algo lhe foi tirado. Agora ela me pergunta se Vitor odeia os brinquedos dela. Isso jamais teria passado pela cabeça dela se o pai não tivesse criado essa narrativa. É manipulação. Ele está criando um conflito onde não existia nenhum. E em vez de me concentrar em ajudá-la na adaptação com o retorno do pai, preciso administrar esse estranho teste de lealdade que ele inventou. Ele sempre foi assim. Para ser sincera, quando ainda éramos casados, toda vez que eu tentava impor algum limite ou tomava uma decisão que ele não controlava completamente, ele agia como se eu estivesse atacando pessoalmente. Houve uma ocasião em que matriculei nossa filha em uma aula de dança aos sábados pela manhã, e ele ficou furioso porque eu não havia pedido autorização antes. Mesmo estando fora da cidade e nem sendo ele quem a levaria, enxergava tudo pela ótica do controle. Nunca pelo que era melhor para ela ou pelo que funcionava na prática. Apenas pela necessidade de participar da decisão. E ele não suporta o fato de que agora Vitor também tem a voz dentro da nossa casa. É disso que realmente se trata. Não dos brinquedos, nem do dinheiro gasto com eles. Trata-se do fato de outro homem morar com a filha dele, e ele não conseguir controlar tudo o que acontece ali. Vitor não disciplina minha filha. Não tenta ocupar o lugar do pai. Ele é gentil, prestativo e cuidadoso. Mas porque tomou uma decisão dentro da própria casa, uma decisão que sinceramente protegeu a saúde mental dele, meu ex trata isso como um ato imperdoável. Agora ele está me pintando como uma mulher fria, que escolheu um homem em vez da própria filha. Mas isso não é verdade. Estou escolhendo a realidade em que vivemos. Estou escolhendo manter a paz da minha casa em vez de alimentar um conflito que nem existia até ele criá-lo. E vou ser bem clara, ele não vai receber um centavo nosso. Vitor enfrenta dificuldades financeiras desde que precisou se afastar do trabalho por questões de saúde no início deste ano. Estamos afundados em contas médicas. A ideia de reembolsar alguém por um monte de brinquedos barulhentos e cheios de estímulos sensoriais, que nem chegaram às mãos da nossa filha, é simplesmente absurda. Agora ele está colocando outras pessoas contra nós. Chegou a dizer ao meu irmão que Vitor representa um perigo e o acusou de abuso emocional por ter descartado os presentes da minha filha. Disse à minha mãe que se eu não colocasse minha casa em ordem, pediria a guarda total. Guarda total. Mesmo tendo passado 8 meses no exterior e sem comparecer a uma única reunião escolar em mais de um ano. E claro, muita gente acredita nele porque ele sabe falar muito bem. Sempre soube. Minha família acha que estou sendo fria. A família dele diz que eu não estou levando essa situação a sério. Mas eles não vivem aqui. Eles não veem Vitor acordando cedo para preparar o lanche da escola da minha filha ou conferindo 2 vezes o trajeto até a escola quando preciso trabalhar até mais tarde. Ele não é perfeito, mas se importa com ela. E está tentando, mesmo com toda a pressão que meu ex vem colocando sobre ele. Então sim, cansei de pedir desculpas.
Vitor não fez nada por mal. Ele estava protegendo o próprio espaço, a própria mente e a própria saúde. Eu apoio isso. Quem mora nesta casa sou eu, não meu ex. E estou cansada de fazer de tudo para agradar um homem que só aparece para criar problemas. Ainda não respondi à última mensagem dele. Agora ele está ameaçando me levar ao juizado de pequenas causas, por causa de brinquedos. Comentários do Reddit. Comentário 1. Você é a babaca. E você está agindo como se os brinquedos fossem o problema, quando, na verdade, o problema é toda a dinâmica da situação. Vou ser direto. Você está fingindo que isso era sobre gatilhos e manter a paz, mas parece muito mais que você queria eliminar qualquer lembrança do seu ex dentro da casa. Vitor não jogou todos os brinquedos fora porque todos causavam gatilhos. Ele jogou fora porque vieram do seu ex. Você mesma admitiu que alguns eram apenas exagerados ou brinquedos dos quais você simplesmente não gostava. Seu ex estava fora por causa do trabalho, não porque resolveu desaparecer por diversão. E, sim, enviar brinquedos era a forma que ele encontrou de manter uma conexão com a filha. Não era perfeito, não substituía estar presente nem a criação diária, mas era um esforço. Sua filha nunca teve a chance de decidir se aqueles presentes eram importantes para ela. Você e Vitor decidiram isso por ela. Esse é o verdadeiro problema. Sua filha não teve voz. Você, uma adulta, e Vitor, outro adulto, tomaram decisões unilaterais que acabaram influenciando o relacionamento dela com o pai. E agora ela está confusa porque é exatamente isso que acontece quando a presença de um dos pais passa pelo filtro de outra pessoa. O mínimo que você poderia ter feito era avisar seu ex antes de meses se passarem. Você não fez isso porque sabia que ele iria discordar e não queria lidar com a reação dele. Você não escolheu a paz. Escolheu evitar o confronto. E agora quem está lidando com as consequências é sua filha. Comentário 2. Você é a babaca. Você diz que a saúde mental de Vitor foi a razão para os brinquedos terem sido jogados fora. Mas aqui está o problema. Crianças fazem barulho. Fazem bagunça. Criam confusão. Trazem estímulos constantes e imprevisibilidade. Se os gatilhos de Vitor são tão intensos que brinquedos infantis provocam crises, então a integração dessa família deveria ter acontecido muito mais devagar e com acompanhamento profissional adequado. Em vez disso, parece que ele simplesmente se mudou para sua casa, tornou-se uma figura importante na vida da sua filha e começou a influenciar o ambiente em que ela vive sem que o pai dela tivesse qualquer participação nisso. Essa história de "a casa é dele, então as regras são dele" é um enorme sinal de alerta. Isso não é coparentalidade. É comportamento territorial. E o fato de você defender isso com tanta convicção me faz pensar que está priorizando seu relacionamento amoroso em vez da relação de coparentalidade que sua filha precisa para ter 2 lares emocionalmente seguros. E agora sua filha já começou a internalizar tudo isso. Ela perguntou se Vitor odeia os brinquedos dela. Isso não é um detalhe sem importância. É um forte sinal emocional de que ela já está adaptando a própria personalidade e os próprios interesses para evitar desagradar seu marido. É assim que as crianças aprendem a diminuir quem são para não incomodar os adultos. Enquanto isso, você chama seu ex de dramático por ficar chateado porque um homem adulto jogou fora os presentes destinados à filha dele simplesmente porque não gostava deles. Você não precisa achar que seu ex é um santo. Provavelmente ele não é. Mas, nessa situação específica, ele está certo. Comentário 3. Você é a babaca. Você está escolhendo o lado do seu marido em vez do lado da sua filha. E, sim, isso é um problema. Olha, eu entendo. Seu ex provavelmente é uma pessoa difícil de lidar, principalmente por causa do histórico de comportamento controlador. Mas seu marido jogou fora presentes que eram destinados à sua filha. Não eram presentes para você. Nem para ele. Eram para sua filha. Ela nem sequer teve a oportunidade de vê-los. Isso não é proteger a saúde mental dele. É interferir no relacionamento dela com o pai. Desculpe, mas isso é bastante absurdo. Se a condição de Vitor é tão grave que brinquedos infantis provocam esse tipo de reação, talvez ele não devesse morar com uma criança pequena que, convenhamos, vai estar cercada de brinquedos barulhentos, coloridos e bagunçados pelos próximos 10 anos. Você apresentou tudo isso como uma escolha pela paz dentro de casa. Mas, sinceramente, parece que você está escolhendo o conforto de um adulto em vez da conexão de uma criança com o pai. E, sim, seu ex parece controlador e dramático. Mas o fato de você nunca ter tentado avisá-lo do que estava acontecendo, nem sequer com uma simples mensagem dizendo, só para avisar, esses presentes não estão funcionando aqui em casa, faz de você cúmplice. Vitor pode ter sido quem apertou o gatilho. Mas foi você quem colocou a arma nas mãos dele. Atualização.
Eu não pretendia fazer uma atualização, mas as coisas saíram do controle muito rápido. E sinceramente preciso de uma nova perspectiva porque estou começando a duvidar de tudo. Meu ex realmente entrou com uma ação no juizado de pequenas causas. Ele está processando meu marido, Vitor, exigindo o reembolso dos brinquedos, cerca de $1.200 no total. Ele diz que não é pelo dinheiro, mas para estabelecer um precedente. No começo, eu ri. Achei que fosse apenas uma ameaça vazia. Então os documentos chegaram. Vitor entrou em pânico. Ele já sofre com ansiedade, e essa situação simplesmente o levou ao limite. Há 2 noites, depois que recebemos a notificação do processo, ele teve uma crise de pânico completa. Nossa filha estava em casa. Ela viu tudo. Tentei protegê-la, mas ela tem 6 anos. Percebe muito mais do que eu gostaria. Na verdade, ela já vinha agindo de forma diferente antes mesmo da crise. Tem estado mais calada e às vezes responde de forma ríspida. Um dia, do nada, ela disse: "Papai falou que me mandou um monte de presentes e que vocês jogaram tudo fora." Perguntei onde ela tinha ouvido isso. Ela respondeu: "O papai disse que o seu marido não queria que eu ficasse com eles." E pronto. Essa passou a ser a narrativa na cabeça dela. Que nós, especialmente Vitor, jogamos fora os presentes porque não queríamos que ela os tivesse. Tentei explicar que a situação era mais complicada, mas, sinceramente, que explicação faz sentido para uma criança de 6 anos? Dizer que o padrasto tem gatilhos sensoriais não é exatamente algo que ela consiga compreender. Desde então, ela começou a dizer que quer passar mais tempo na casa do pai. Ela não disse que quer morar com ele, mas a ideia está ali. Posso ficar a semana inteira na casa do papai? Por que eu não posso dormir lá 2 noites seguidas? O papai não fica bravo comigo. Isso está destruindo Vitor. Ontem ele me disse que talvez tenha cometido um erro ao decidir morar com uma criança tão pequena, que não quer ser o motivo de nossa casa parecer um lugar tenso para ela. Ele disse, palavra por palavra: "Se a minha presença faz ela se sentir desconfortável, talvez eu não devesse estar aqui." Nunca ouvi desse jeito. Ele está entrando em uma espiral emocional, e eu estou tentando apoiá-lo, mas parece que tudo está desmoronando. Enquanto isso, meu ex age como se estivesse liderando alguma cruzada moral. Ele diz aos nossos amigos em comum e até para minha família que está defendendo a própria filha. Mas eu sei a verdade. Ele está ressentido. Não suporta o fato de que eu segui em frente, me casei com alguém mais novo, emocionalmente mais inteligente, mais bonito e, sejamos sinceros, alguém que realmente investe no nosso relacionamento. Quando eu e Vitor começamos a namorar, meu ex costumava zombar dele. Uma vez chegou a dizer: "Boa sorte com o seu projetinho de caridade." Agora ele está furioso porque Vitor não desmoronou. Ele odeia o fato de que outra pessoa assumiu a rotina diária de cuidar da filha dele enquanto ele estava em outro fuso horário correndo atrás de promoções. E para completar, meu irmão tentou oferecer dinheiro a ele. Sim, sem me contar nada, meu irmão ligou para o meu ex e disse que pagaria os $1.200 apenas para encerrar toda essa história. Meu ex recusou, o que sinceramente me surpreendeu. Mas agora me sinto completamente traída pela minha própria família. Meu irmão sabia o quão ruim a situação estava aqui em casa. Sabia que Vitor já vinha enfrentando dificuldades e que esse processo poderia levá-lo ao limite. Mesmo assim, a única coisa que lhe importava era evitar conflitos, ainda que isso significasse validar o comportamento do meu ex. Eu o confrontei. Ele respondeu: "Eu só queria proteger a sua paz." Mas isso não pareceu proteção. Pareceu que ele estava minando minha posição. Como se acreditasse que o ataque do meu ex fosse legítimo e que eu fosse a responsável por piorar tudo ao me recusar a ceder. Agora eu realmente não sei o que fazer. Vitor quase não dorme. Minha filha está emocionalmente confusa e presa no meio dessa disputa. Meu ex está usando nossa filha para alimentar uma vingança pessoal. Minha família não ajuda em nada. E eu fico me perguntando se o juiz realmente vai dar atenção a essa loucura ou se vamos acabar passando pela humilhação de uma audiência em que terei de explicar que sim, um homem adulto pode sofrer uma sobrecarga sensorial causada por um papagaio de brinquedo que fala e um kit de slime. Isso nunca foi sobre os brinquedos. Nunca foi sobre dinheiro. É sobre meu ex não conseguir aceitar que ele não controla mais a minha vida. Que outra pessoa faz parte da vida da nossa filha e que essa pessoa não vive seguindo as regras imaginárias que ele criou. Eu nunca imaginei que isso fosse sair tanto do controle. Nunca imaginei que minha filha acabaria envolvida nisso dessa forma. Mas foi exatamente o que aconteceu. E sinceramente eu ainda não acho que esteja errada. Só que está ficando cada vez mais difícil ter certeza disso. Comentários do Reddit. Comentário 1. Você é a babaca. Você está tão focada nos defeitos do seu ex que está ignorando o impacto que as suas escolhas tiveram na sua filha. Isso não é mais sobre o seu ex. É sobre a sua filha. E você está falhando com ela. Você e Vitor tomaram decisões ao redor dela, não pensando nela. Ela não teve voz. Nem sequer teve a oportunidade de ver os brinquedos. Depois descobriu, pelo próprio pai, que eles foram jogados fora. Agora ela está confusa e magoada. E, em vez de refletir sobre isso, você insiste em culpar seu ex por criar uma narrativa. Mas ele não criou essa narrativa. Quem criou foi você. Você permitiu que um homem que sabia ter gatilhos sensoriais fosse morar com uma criança. E agora está surpresa porque ela quer passar mais tempo com o pai, que não faz com que ela sinta que a própria presença representa um problema. Outra coisa, se Vitor é tão emocionalmente vulnerável, por que não existia nenhum plano para lidar com esse tipo de gatilho?
Porque a primeira reação foi jogar os brinquedos fora em vez de conversar, estabelecer limites ou buscar algum tipo de compromisso. Você transformou sua casa em um lugar onde o bem-estar da sua filha parece depender de certas condições. E agora ela quer sair desse ambiente. Isso não é alienação parental. É uma consequência natural. Comentário 2. Você se casou com um homem que não consegue lidar com brinquedos barulhentos. Seu ex está reagindo como um idiota, mas isso não significa que esteja errado. Você realmente achou uma boa ideia deixar um homem com problemas sensoriais incapacitantes morar com uma criança de 6 anos? Seja sincera. Você não estava pensando na sua filha. Estava pensando em ter um homem ao seu lado. Olha, talvez Vitor seja uma pessoa gentil e esteja fazendo o melhor que pode. Mas, se a reação dele ao estresse é ter um colapso completo, e a sua reação é defender o fato de terem jogado fora os brinquedos da sua filha em vez de enfrentar o verdadeiro problema, sinceramente, não sei mais o que dizer. Seu ex não entrou com esse processo por causa dos brinquedos. Ele está fazendo barulho porque vocês não escutam. E, infelizmente, talvez essa seja a única linguagem a qual você responda. Sim, ele está sendo mesquinho e arrogante. Mas ele tem razão quando diz que sua filha tem direito ao relacionamento com o pai, e esses presentes faziam parte desse vínculo. Seu irmão provavelmente tentou pagar o dinheiro porque percebeu o quanto você está obcecada em provar que está certa. Talvez seja a hora de aceitar que até a sua própria família chamou sua atenção e parar de usar a ansiedade de Vitor como um passe livre para justificar tudo. Você é a babaca. E amadureça. Comentário 3. Sua filha está adaptando o comportamento dela à saúde mental de outra pessoa em vez de poder simplesmente ser uma criança. Eu trabalho com psicologia infantil, então vou ser muito claro. Quando uma criança começa a regular o próprio comportamento para evitar desencadear reações em um adulto, isso é um dano emocional. No momento em que sua filha perguntou se Vitor odeia os brinquedos dela, o dano já estava em andamento. Isso significa que ela internalizou a ideia de que a alegria dela pode causar sofrimento a outra pessoa. Que a forma como o pai demonstra amor por ela não é bem-vinda na casa onde ela mora a maior parte do tempo. Que ela precisa diminuir quem é para manter a paz. E você continua enquadrando tudo em torno do que precisou enfrentar, do que Vitor sente, do que seu ex está fazendo, de quem está com ciúmes, de quem é controlador e de quem está sofrendo. Enquanto isso, sua filha é tratada apenas como um efeito colateral do conflito entre os adultos, em vez de ser vista como uma pessoa com necessidades emocionais próprias. Esse é o verdadeiro problema. Não são os brinquedos. Não é o processo. Não é a dinâmica do casamento. O problema é que ela está absorvendo a mensagem de que as necessidades dela são um incômodo. E, sim, seu ex é dramático, mesquinho, movido pelo ego, seja lá o que for. Mas aqui está a parte desconfortável. Neste momento, ele é a única pessoa nessa situação que está reagindo a algo que realmente prejudicou a criança. Você é a babaca por colocar o conforto dos adultos acima da segurança emocional da sua filha. Atualização 2. Muita coisa aconteceu desde a última publicação, e nada foi simples. Primeiro, o processo no juizado de pequenas causas foi arquivado. Não porque o juiz achou que nós estávamos certos, mas porque entendeu que aquilo era uma questão relacionada à guarda da criança e deveria ser tratado na vara de família. Então, tecnicamente, não tivemos que pagar nada. Mas o juiz também olhou para mim e disse algo como: é preocupante que a criança não tenha tido acesso aos itens enviados pelo pai. Se isso voltar a surgir durante uma revisão da guarda, será levado em consideração. Senti como se tivesse levado um tapa na cara. Vitor parecia prestes a desmaiar. Meu ex estava com aquela expressão rígida e moralmente superior, como se finalmente tivesse provado que eu estava mentindo. Foi então que ele disse que iria pedir a revisão da guarda. Agora estamos em mediação, e todas as conversas giram em torno da estabilidade do lar, do vínculo afetivo e da segurança emocional da criança. E estou percebendo quanto meu ex preparou cuidadosamente a linguagem que está usando para transformar toda essa situação em uma arma contra mim. Ele trocou de emprego por outro estável, sem viagens internacionais. Eu não sou ingênua. Sei que fez isso para causar uma boa impressão perante o tribunal. Mas a pior parte aconteceu antes mesmo da mediação começar. Na escola, minha filha teve uma crise emocional durante uma aula de artes. A atividade era desenhar a própria casa, e ela começou a chorar enquanto dizia para a professora: o papai me manda presentes, mas o Vitor joga tudo fora. Agora a orientadora escolar entrou no caso. Chamaram-me para conversar. Foram gentis, mas eu percebia que já estavam formando uma opinião. Perguntaram se minha filha se sentia segura para se expressar dentro de casa. Segura. Como se a nossa casa fosse um ambiente ameaçador. Respondi que estava tudo bem e que ela apenas estava confusa por causa da disputa pela guarda. Eles assentiram com aquele tipo de sorriso de terapeuta que parece compreensivo, mas claramente está julgando você. Não contei a Vitor sobre essa reunião. Eu simplesmente não tinha condições de lidar com a reação dele além de tudo o que já estava acontecendo. Depois veio a visita domiciliar. Uma assistente da proteção à família, ou seja lá qual fosse o cargo dela.
Ela não foi grosseira, mas observava absolutamente tudo. Como a casa estava organizada, como minha filha interagia comigo, como ela se comportava perto de Vitor. Minha filha foi educada, mas parecia distante, como se estivesse representando um papel. Fiquei enjoada só de assistir. Depois da visita, meus pais me chamaram para conversar. Em vez de me defenderem, disseram: talvez sua filha precise de um ambiente mais calmo neste momento. Mais calmo. Ou seja, não conosco. Ou seja, longe de Vitor. Não consigo descrever a sensação de traição. Foram essas mesmas pessoas que me disseram para seguir em frente depois do divórcio e encontrar alguém estável. Agora que construí uma nova vida, estão se voltando contra mim porque ela não parece perfeita por fora. Então veio a pior noite de todas. Minha filha fez algo completamente normal para uma criança. Derramou tinta no carpete. Não foi de propósito. Foi apenas um acidente. Vitor perdeu a paciência. Não foi uma crise de pânico, nem um colapso. Ele ficou bravo. Levantou a voz para ela. Por que você simplesmente não consegue obedecer nesta casa? Na mesma hora colocou-a de castigo. Disse que ela ficaria 2 dias sem usar o tablet nem assistir desenhos. Só que colocar uma criança de 6 anos de castigo por um acidente não é disciplina. É punição. Intervim imediatamente. Mandei que ele parasse. Mas ele continuou. A discussão piorou até que ele disse: é sempre alguma coisa com ela. Ela faz barulho. Ela faz bagunça. Ela me desencadeia gatilhos. Eu não sei como lidar com ela. Às vezes eu simplesmente não gosto de estar perto dela. Sim, ele disse exatamente isso. Essas foram as palavras dele. Minha filha ouviu parte da conversa. Não tudo, mas ouviu o suficiente para entender que ele estava falando dela. Ela saiu correndo para o quarto. Fui atrás dela e consegui acalmá-la. Quando voltei, Vitor estava sentado no chão, com as mãos cobrindo o rosto. Disse que não queria dizer aquilo, que estava sobrecarregado, que sentia como se sua mente estivesse sendo invadida por toda a pressão do processo, pela tensão constante, pelos julgamentos e pela forma como meu ex falava dele. Eu tentei convencer a mim mesma de que aquilo eram apenas palavras ditas no calor do momento. Repeti para mim mesma: as pessoas dizem coisas que não querem dizer quando se sentem atacadas. Inventei várias justificativas para fazer aquilo parecer compreensível. Mas na manhã seguinte, ele fez as malas. Disse: eu preciso melhorar. Preciso de espaço. Não quero machucá-la emocionalmente. E foi embora. Ainda não estamos oficialmente separados. Mas ele está morando na casa do irmão. Concordamos em interromper a convivência na mesma casa por enquanto. Agora estou enfrentando a mediação sozinha. Meu ex está em modo apresentação perfeita. Chega sempre bem vestido, com anotações, documentos organizados e um emprego novo e estável. Parece o retrato da paternidade responsável. Enquanto isso, o fato de Vitor ter ido embora está sendo tratado como prova de que o ambiente da minha casa é instável. Minha filha disse ao pai que quer morar mais tempo na casa dele porque lá é silencioso. A mediadora perguntou se eu estaria disposta a considerar uma mudança temporária para que ele tivesse a guarda principal. Respondi imediatamente que não. Não vou permitir que meu ex tire minha filha de mim só porque consegue interpretar o papel de pai perfeito quando isso lhe convém. Mas estaria mentindo se dissesse que não estou com medo. Sinto que estou perdendo. Não porque ache que estou errada. Ainda acredito que protegi minha casa. Ainda acredito que meu ex está fazendo tudo isso por ressentimento. Mas todos os outros, o tribunal, a escola, meus pais e a mediadora, parecem agir como se já estivessem se preparando para um resultado inevitável. Eu não vou desistir da minha filha. Não vou deixar meu ex reescrever a história de quem realmente esteve presente para criá-la. E também não vou permitir que um único surto transforme Vitor em um monstro. Ele não é. Ele apenas está enfrentando dificuldades. E eu estou tentando manter tudo de pé da melhor maneira possível. Mas consigo sentir o chão desaparecendo sob os meus pés. E sinceramente, eu não faço ideia do que devo fazer agora. Comentários do Reddit. Comentário 1. Você é a babaca. Você transformou a criação da sua filha em uma competição. E está perdendo porque o placar nunca foi sobre a criança. Seu ex não venceu. Você não perdeu. Nada disso tem a ver com quem parece mais estável diante de estranhos. A única pessoa cuja experiência realmente importa aqui é a sua filha. E ela está dizendo que se sente desconfortável. Ela diz que se sente mais segura na casa do pai. Ela acredita que Vitor não gosta dela. Se isso é objetivamente verdade ou não, não é o ponto. O que importa é a percepção dela. E, neste momento, a percepção dela é a realidade. Além disso, seu ex não se tornou, como num passe de mágica, um pai melhor só porque conseguiu um emprego mais tranquilo. Ele apenas descobriu mais rápido do que você como falar a linguagem que o tribunal quer ouvir. Ele sabe transmitir a imagem de competência. Você sabe transmitir a imagem de resistência. Mas a sua filha não está reagindo a nenhuma dessas apresentações. Ela está reagindo ao clima emocional da casa. E o clima da sua casa é: não deixe Vitor se aborrecer. A parte em que você disse que Vitor é mais novo, mais inteligente, emocionalmente mais bonito diz muito. Você enxerga Vitor como uma vitória sobre seu ex. Como um troféu de substituição. Como a prova de que saiu por cima depois do divórcio. Mas sua filha nunca precisou dele. Ela precisava de um responsável cuja estabilidade emocional não dependesse de como os adultos da casa estavam lidando com seus próprios problemas.
Enquanto você não perceber isso, sempre vai sentir que está perdendo. Comentário 2. Você é a babaca. Sua filha contou a verdade por meio das atitudes dela. E você ignorou. Ela pediu para passar mais tempo na casa do pai. Esse deveria ter sido o momento em que tudo parasse para que você reavaliasse a situação. Em vez disso, você defendeu Victor. Defendeu a si mesma. E defendeu a narrativa em que seu ex é o grande vilão. Porque isso é mais fácil do que admitir que a dinâmica que você criou está machucando sua filha. Então Victor disse que não gosta de estar perto dela. Ele falou isso em voz alta. Isso não é algo que alguém diz por acidente. É algo que já vinha sendo verdade dentro dele havia algum tempo. A única diferença é que agora você finalmente ouviu. O tribunal, a escola e seus pais não estão se voltando contra você. Eles estão apenas reagindo às mesmas informações que sua filha vem tentando comunicar o tempo todo. Sua filha não está confusa. Ela sabe exatamente o que sente. Quem se recusa a ouvir é você. Isso não é sobre guarda. Não é sobre ressentimento. Não é sobre ciúmes. Nem sobre quem fez o melhor segundo casamento. É sobre o fato de que sua filha não se sente emocionalmente segura na própria casa. E, em vez de priorizá-la, você está priorizando a história que quer contar para si mesma sobre a sua vida. Você é a babaca. Não pelas suas intenções. Mas porque você se recusa a enxergar o que está bem diante dos seus olhos. Atualização 3. Muita coisa se resolveu, mas não da maneira que eu esperava. Victor nunca voltou. Depois de algumas semanas separados, nós dois concordamos que era melhor continuar assim. Ele disse que ainda se importa comigo, mas não vê como poderia fazer parte de uma casa com uma criança sem comprometer a própria saúde. Eu não tentei convencê-lo a ficar. Estava cansada demais. Meu ex desistiu do pedido de revisão da guarda assim que Victor saiu de casa, e eu concordei em colocar nossa filha na terapia. Ele disse que o problema tinha se resolvido sozinho. Essas foram exatamente as palavras dele. Falou aquilo com um ar de superioridade, como se tivesse conseguido exatamente o que queria. O CPS encerrou o acompanhamento pouco tempo depois. Não houve nenhuma outra medida. Apenas registraram tudo, arquivaram o caso e recomendaram que nossa filha tivesse um ambiente emocional estável e consistente. Tenho tentado seguir essa orientação da melhor forma possível. A guarda continua sendo dividida igualmente entre nós. No papel nada mudou, mas parece que tudo mudou. Minha filha está mais fechada comigo do que costumava ser. Ela fala muito pouco quando volta da casa do pai. E quando está comigo, é educada. Não chega a ser fria, mas está diferente. Como se estivesse sempre esperando que alguma coisa desse errado. Estou tentando. Continuo presente. Participo das coisas da escola. Preparo as comidas favoritas dela. Leio histórias antes de dormir, mas consigo perceber que algo mudou entre nós. E não sei se ou quando isso vai voltar a ser como antes. Faz tempo que não tenho notícias de Victor. Não me arrependo de ter defendido a minha casa, mas odeio o quanto perdi ao fazer isso. Comentários do Reddit. Comentário 1. Você é a babaca. O mais triste é que você ainda escreve como se tivesse perdido o Victor. Mas quem você realmente perdeu foi a confiança da sua filha. Você continua dizendo que não se arrepende de ter defendido a sua casa. Só que a casa que você estava defendendo deixou de existir no momento em que Victor admitiu que não conseguia conviver com uma criança. Seu ex não venceu porque conseguiu afastar o Victor. Ele venceu porque a realidade acabou confirmando exatamente o que vinha dizendo desde o começo. O próprio Victor reconheceu que não era capaz de viver em uma casa com uma criança sem prejudicar a própria saúde. Isso muda completamente a história. Sua filha percebeu, antes de todos vocês, que havia um adulto na casa que não conseguia lidar com a presença dela. Ela não estava exagerando. Ela não estava sendo manipulada. Ela estava vivendo aquilo. Agora você diz que ela voltou a ficar mais quieta e parece estar sempre esperando que algo dê errado. Isso acontece porque, durante meses, ela aprendeu que um simples brinquedo, um acidente ou até o jeito de ser dela podia causar problemas enormes entre os adultos. Crianças não esquecem esse tipo de coisa rapidamente. Você finalmente criou o ambiente calmo que ela precisava. A diferença é que isso só aconteceu depois que o adulto incompatível com aquela realidade foi embora. Comentário 2. Você é a babaca. Repare como todos os vilões da sua história desapareceram. Victor foi embora. O processo acabou. O conselho tutelar encerrou o caso. Seu ex retirou o pedido de revisão da guarda. Mesmo assim, sua filha continua diferente. Isso deveria ser um enorme sinal para você. O problema nunca foi apenas o conflito entre os adultos. Foi o impacto que esse conflito teve nela. Você insiste em dizer que seu ex fez tudo por ressentimento. Talvez exista ressentimento. Mas ele também tomou algumas atitudes concretas. Mudou de emprego. Parou de viajar. Aceitou manter a guarda compartilhada.
Retirou o pedido de alteração da guarda quando a situação mudou. Enquanto isso, você ainda termina a publicação dizendo que não se arrepende de ter defendido sua casa. A questão é que sua filha precisava que alguém defendesse ela. Não a casa. Não o casamento. Nem o relacionamento. Ela. A terapia provavelmente vai ajudá-la. Mas também espero que ajude você a enxergar que proteger um ambiente familiar não significa proteger os adultos que vivem nele. Significa proteger a criança. Comentário 3. Você é a babaca. O trecho mais revelador da sua atualização foi este. Não me arrependo de ter defendido a minha casa. Sinceramente, talvez esse seja exatamente o problema. Você continua tratando tudo como uma questão de princípios. Como se precisasse justificar que tomou a decisão certa. Mas ninguém está mais discutindo quem tinha razão. Vitor já admitiu que não conseguia viver com uma criança. Você e ele decidiram se separar. Até seu ex desistiu da disputa pela guarda depois que Vitor saiu. A única pessoa que ainda está pagando o preço disso tudo é a sua filha. Você diz que ela agora é educada, mas distante. Isso é muito mais preocupante do que se ela estivesse com raiva. Raiva passa. Distanciamento emocional costuma ser uma forma de autoproteção. Ela aprendeu que expressar sentimentos ou simplesmente agir como criança podia gerar discussões, crises de ansiedade, visitas do conselho tutelar e batalhas judiciais. Então ela passou a fazer o que muitas crianças fazem. Ficou quieta. Tomara que a terapia ajude vocês duas a reconstruir essa relação. Mas isso só vai acontecer quando você deixar de perguntar quem venceu essa história e começar a perguntar o que sua filha perdeu durante todo esse processo.